Gente, dia especial hoje. A gente está com um projeto novo aí. O Renan tá aqui desde cedo aqui produzindo espaço e a campanha acabou de tocar. Vamos ver quem chegou, Renan? Vamos. Olá! E Olá! aí, Grazi, tudo bem? Nossa, tudo ótimo. Ai, obrigadíssima, viu, pelo convite. Satisfação receber você Igualmente. aqui na nossa casa. Obrigada. Tá Que preparada prazer pro dia? Oh, sempre, né? Você sabe o que vai acontecer aqui hoje? Nada, não faço ideia. Gente, é surpresa, tá certo? É um projeto novo, a gente está criando aqui uma conexão mais tranquila. Renan, como eu falei para você, chegou mais cedo, Grazi é a nossa primeira convidada e hoje a gente vai ter um momento super especial aqui. A gente vai ouvir um pouco de música, a gente vai comer comida boa, a gente vai falar do que a gente faz e gosta, que é condomínio. Esse é o spoiler. E daqui a pouco, Grazi, você vai se surpreender. Que bom, já tô sabendo um pouquinho aí o que é que vai acontecer aqui, hein? E chegou mais um convidado especial, viu? Vamos ver quem é? Ô, rapaz! Meu amigo Thiago! Tudo bem? Velho, seja bem-vindo. Ótimo, obrigado. Como eu lhe falei, é surpresa Olá. total. Renan é nosso produtor aqui, você já viu que tem outra convidada especial ali, Grazi. Tá bom. E assim, a grande honra, a satisfação Obrigado por receber esse sua casa. projeto, que é o Na Varanda com o Síndico. Isso E aí. você, Grazi e Camila, que daqui a pouco tá chegando, vão fazer parte do nosso primeiro programa. Então vamos lá. Tá chegando. Ó! Rapaz, olha que coisa legal, velho. Olha quem chegou aqui. Seja bem-vinda, Mila. Obrigada, bom dia. Você tá sendo caído de paraquedas, que o pessoal fala, você não pega de surpresa. Hoje a gente tá gravando o piloto do Na Varanda com o Síndico. Arrasou na varanda. E aí você já vê ali Thiago e Grazi, e vocês são os nossos convidados especiais para hoje. Ai, que legal. Tá bom? Seja bem-vinda. Obrigada. A casa e a varanda é sua. Que legal, adorei. Na varanda. Não conheci também. Ah, se eu soubesse, vinha com minha camisa também. Não é, menina? menina? É porque eu vim, E aí? Tem movimento é você? verdade, olha pra isso. Mas já Eu sabe achando como que é a tava vida atrasado. já sabe como é a vida em condomínio, né? Na hora de sair, 2 moradores pra atender. Aí a gente tem que parar pra poder. E aí, Renan? Estamos aqui com Grazi, estamos aqui com Mila, estamos aqui com o Thiago. Os nossos convidados para esse piloto, né? Gente, Renan tá gravando aí a gente. Conversei com ele, bati um papo legal e ele aceitou esse desafio da gente fazer esse programa aqui. Vocês podem observar que a gente está na varanda da minha casa, a gente está abrindo a nossa casa. Eu quero agradecer vocês por terem aceitado esse convite, tá? Para mim é muito bacana. E hoje a gente vai falar um pouco sobre... Colocando suas músicas no modo aleatório no Amazon Music. A gente vai falar um pouco sobre a Alexa. A gente vai falar um pouco sobre... Tecnologia, né? Faz parte. Vocês acabaram de presenciar aqui a intervenção artificial aqui, né, da inteligência artificial. E aí a gente vai falar um pouco sobre o condomínio, a gente vai falar um pouco sobre a nossa vida. E a gente vai também aproveitar, a Renan já fez aí a gravação, a gente vai comer um acarajé, que é a comida tipicamente baiana. E eu espero que vocês se sintam em casa, tá? Que a gente se encontre mais vezes. Bom, eu quero agradecer a você pelo convite. A gente está aqui na varanda com esses síndicos tão seletos aqui de Salvador. Hoje a mesa 4 síndicos 5 estrelas, né? Muito importante. Camila, Grazi, você, Arlo, que está abrindo, né, as portas da sua casa para receber a gente. Espero que a gente possa, né, a partir desse programa piloto aqui, bater um papo mais informal das questões que a gente vivencia nos condomínios, né, no nosso dia a dia, com a gestão, colaboradores, com condôminos, com a tecnologia também, né, que a gente viu a Alexa aqui interagindo um pouco com a gente. E é isso, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. É uma honra, né? É uma honra estar aqui com vocês, Thiago, Grazi e Arlo. Arlo, principalmente, porque foi onde tudo começou, foi assim, uma pessoa que eu conheci que foi um divisor, na verdade, de águas na minha vida profissional. Então,
muito feliz de estar aqui e de finalmente poder comer esse acarajé, né? Famoso, mas esse acarajé é muito famoso. Legal, obrigado, Mila. E você, Grazi? Alô, hoje assim é mais um dia especial, né? Estando com vocês. Um prazer enorme, essa surpresa. Todos pegos de última hora, né? Todos pegos de surpresa, mas o convite vindo de você, assim, lógico que eu ia dar um jeito de estar aqui e fazer valer esse convite maravilhoso, abrindo as portas de sua casa, aqui com sua família. E assim, para mim, estar aqui com o Thiago, com Camila, com você, eu já tive a oportunidade de dizer a Thiago, inclusive, assim, a referência que ele é para mim. E eu já disse a algumas pessoas que convivem comigo o que foi o Síndico 5 Estrelas na minha vida, de onde foi que surgiu a ideia. Foi de uma palestra que eu assisti de Thiago. Então, assim, aqui nós temos muitas referências, né? Camila fez a menção a você e eu tenho. E disse que foi onde tudo começou. E pra mim, onde tudo começou foi... Ele nem sabe disso. Mas realmente, pra mim é uma novidade. Através de Thiago, porque eu vi no Conde Week, ele falando sobre o Síndico 5 Estrelas. Assim, uma referência muito positiva pra mim, né? A figura em si. Mas o que foi dito ali me fez buscar, né? Assim, nasceu ali a sementinha e, enfim, agradeço muito, muito mesmo. Que bom, viu? Gente, a ideia aqui é exatamente essa, a gente fazer um bate-papo descontraído, um bate-papo que vai falar muito sobre condomínio. E, por exemplo, a gente acabamos de ver, Grazi, falar com o Thiago, uma situação que até então ele não sabia, né? E a gente não tem um roteiro, a gente não tem uma programação. Inclusive, eles acabaram de dizer para vocês que eles não sabiam o que a gente ia fazer aqui. Então, realmente a ideia é essa, é fazer um bate-papo descontraído. E já que Grazi e Mila tocaram nesse ponto aí, a questão de ter alguém como referência, eu entendo que é muito bacana, é muito gratificante. Eu acho que o Thiago tem a mesma sensação aí. Ouvir de vocês, que vocês têm na gente essa referência, eu acho que esse é o melhor prêmio que a gente tem. Ouvir vocês falarem dessa forma nos deixa tranquilo e nos traz a sensação de que a gente está no caminho correto. Deixa eu comentar uma situação aqui, né? A Grazi está falando isso agora, eu realmente, para mim, foi uma surpresa, eu não sabia. Mas isso acaba fechando talvez um ciclo, porque ela me colocar como referência, eu tenho certeza que ela agora, como convidada do Conduíque, né, desse ano, ela vai ser a referência para muitas pessoas, né? Então, assim, eu já tinha dito a ela, né, no privado, pessoalmente, o quanto eu fiquei feliz, né, em saber que ela vai estar presente, porque realmente é uma profissional, né, de competência, tem se destacado, né, no mercado aqui da Bahia, e vai ser referência para muitas pessoas, né? Então, assim, é a passagem do bastão, né? Saber que ela agora vai estar lá à frente no próximo Conduíque, que certamente vou estar lá aplaudindo e que certamente estaremos todos, né, no Conduíque desse ano. Mas com certeza ela vai levar isso também para outras pessoas. Isso é muito importante. Essa passagem de bastão, a gente pode falar isso, né, Mila? Que eu acabei praticamente passando o condomínio para você. É verdade. E isso, de fato, essa convivência entre a gente, eu acho que é bacana. E aí seria o segundo objetivo, a gente estar reunido mais vezes. Nós todos somos certificados. Grazi falou que houve um divisor de águas na vida dela entre o antes e o depois da certificação. E para vocês que estão em casa que não sabem o que é, quando a gente fala da certificação Síndico 5 Estrelas, é a certificação que a Gabo oferece e que você precisa fazer uma prova objetiva, que muitos classificam como se fosse a OAB dos síndicos. Isso. Você tem que acertar pelo menos, quer dizer, no mínimo 80% da prova objetiva, para depois você fazer uma prova subjetiva composta por 3 questões. E assim, a gente tem muitos profissionais que têm tentado fazer essa certificação e têm tido dificuldade. É multidisciplinar, né? Então são várias disciplinas, né? Vários pontos ali que envolvem a gestão do empreendimento, né? Técnico, operacional, financeiro, jurídico, né? Então tem muitos pontos. E assuntos que normalmente a gente não vê tratando nos cursos que a gente tradicionais, toma, né? Exatamente, nos cursos tradicionais. E ainda tem outro detalhe, tá?
não é somente você chegar lá, passou na prova e diz que é certificado. Não. Não. Ainda tem um aspecto subjetivo propriamente dito que você precisa comprovar a sua capacidade para poder estar à frente do condomínio. Como assim? A gente tem que apresentar todas as certidões negativas. Então não é simplesmente chegar, paguei e passei na prova. Você precisa demonstrar que de fato você é um profissional preparado, capacitado, que tenha condições de atuar nos condomínios que vocês estão à frente aí, tá? A prova é uma primeira etapa, né? Aí depois tem essa segunda que é a verificação Avaliação de toda a de documentação, de Exatamente. informações, né, que envolve o gestor. Exatamente. Tiago, se você me permitir fazer aqui as honras com Mila, né? Até porque, sendo gentil do ponto de vista, se é a mais jovem de todos aqui, sem trazer nenhum questionamento para os outros. Mas, Mila, você tem pouco tempo como síndica propriamente dita, você já atua na área do condomínio há bastante tempo, mas você tem aí cerca de 6 meses, não é isso? Isso. À frente do seu primeiro condomínio. Isso. Tenta compartilhar com a gente como é que foi essa sensação, apesar de, gente, Camila sempre foi uma profissional preparada, ela trabalhou comigo, ela era meu braço direito no condomínio que eu trabalhei, e eu nunca senti que ela tivesse dificuldades com relação à prova. Mas ainda assim, depois de ter sido aprovada, ter sido certificada, você teve alguma dificuldade quando assumiu o primeiro condomínio, Mila? Com certeza. Eu iniciei, né, em condomínio em 2014 e passei por algumas etapas, alguns setores. Eu iniciei na recepção, depois eu passei para o administrativo, financeiro, migrei para o operacional. E quando eu fui eleita, a minha primeira preocupação é como é que eu vou fazer essa transição. Hoje eu sou gerente. E como é que vai ser? E quem vai me substituir aqui na gerência? E como é que vai ser? A partir de agora, como síndica, por onde é que eu começo? Era o X da questão, assim, por onde é que eu começo? E aí eu fui buscar orientação dos mais experientes, claro. Arlo, conversei com outros síndicos também, e assim, eu lembro que Arlo me falou, Camila, não existe receita, não existe a massa pronta. A gente pode até te dar um direcionamento, mas é você, com a sua experiência e com os seus conhecimentos, que vai fazer andar. E assim eu fiz. Busquei, mesmo estando no condomínio mais ou menos um ano como gerente, mas eu voltei para buscar todo o histórico do condomínio, para poder saber a história do condomínio e aí conseguir direcionar quais seriam as minhas ações, além das minhas responsabilidades, né? E continuo fazendo isso até hoje, tá? Não vou te dizer que não bate as dúvidas de vez em quando, mas quando elas batem, eu tento pensar do outro lado. Tento pensar assim, poxa, onde é que eu posso aprender um pouquinho mais? Será que eu tô falhando aqui? Mas deixa eu ver se eu tô falhando aqui, onde é que eu posso aprender, onde é que eu posso buscar o conhecimento para agir de uma forma diferente. E assim eu vou caminhando. E como é que vocês podem ficar à vontade de perguntar o que quiser, mas quando você fala de insegurança, como é que você conseguiu superar essa questão da insegurança? Você tem alguma dica pra galera? Até hoje, como eu falei, todas as vezes que bate a dúvida, eu vou buscar o conhecimento, eu vou atrás do assunto, às vezes compartilho minhas dúvidas com outras pessoas e eu gosto de compartilhar para me fazer também pensar fora da caixa, para tentar enxergar alguma coisa que não tá ali, sabe? Então até hoje eu faço dessa forma, eu vou buscar o conhecimento, eu vou buscar a opinião de alguns dos profissionais que eu tenho como referência, que eu sei que eu posso confiar. E é porque o estudar te traz uma autoridade, né? Isso. Sobre o tema, sobre as questões. Ainda que não seja uma verdade ou uma solução absoluta, né? Mas pelo menos você demonstra que você tem conhecimento, de que você teve curiosidade em buscar informações. E eu acho que o síndico, por exemplo, que assumiu o condomínio, acho que a primeira conduta que ele deve adotar é buscar, por exemplo, conhecer a convenção do condomínio. Porque por mais que a gente entenda, né, que a convenção, a sua estrutura em si, ela é genérica para todos os condomínios, existem as questões, as suas questões particulares, né? Então, quando um condômino, por exemplo, ou um colaborador vem trazer questionamentos ao síndico,
e ele demonstra conhecimento de fato sobre aquele condomínio, ele já impõe uma autoridade, Com certeza. né? Entendi. Já cria ali uma barreira no sentido de que as pessoas que estão conversando com aquele gestor sabem que ele tem conhecimento, né? Aí vocês me fizeram lembrar agora de nossa amiga, né? Vanessa Muniz, Sim, que ela fala que a gente precisa se posicionar. é isso E mesmo. para a gente se posicionar, a gente A gente precisa só tem- exatamente disso, conhecimento e segurança. Exatamente. E você, Grazi, já teve que lidar com essa insegurança em algum momento nessa vida? Claro, claro. E acredito, inclusive, que a insegurança, ela faz com que a gente busque, né, mais conhecimento. E isso nos torna mais maduro profissionalmente. E quando não, quem não, né, um dia não se sentiu, enfim, numa situação mais delicada e teve que buscar, como Camila bem falou, a ajuda de profissionais que já estão, né, com mais habilidade na área para poder passar esse conhecimento e essa troca. Mas o dia a dia e a prática vai nos modelando para o nosso caminho, né, para que a gente siga aí fazendo nosso trabalho da melhor forma, como a gente entende que é a melhor forma. E as questões que não são tão bem, né, entendidas, eu assisti recentemente um treinamento em que o palestrante ele dizia o seguinte: não existe erro, né, existe um mau resultado naquele momento. Então, às vezes a gente faz ali achando Eu de concordo com você. acreditando. Eu não sei se a Camila lembra, mas eu sempre falava, quando ela trabalhou comigo, a gente tem muito medo do erro, né? Sim. Porque a gente E tem uma acaba cultura focando negativa muito do erro. ali no erro. A gente pensa que errar é como se fosse um pecado. Uhum. A gente nasce e a gente é criado dessa forma, você não pode errar. Mas você não tem como avançar sem errar. O erro é importante, faz parte do processo, Sim. né? Processo de aprendizagem, De crescimento. Com certeza, crescimento. Isso E mesmo. que normalmente a gente aprende muito mais com os erros do que com os Os acertos. acertos. Exatamente. E você, Tiagão, que vem aí da lógica de condomínios comerciais. Eu sei que hoje você já está atuando aí nos condomínios residenciais também. Mas você consegue trazer um pouco dessa diferença do que é atuar em um condomínio residencial, um condomínio comercial? Bom, no final das contas se confundem, né? O residencial e o empresarial, o comercial, Sim. né? Mas claro que o perfil diferencia um pouco, porque o perfil do residencial eu acho que está mais no bem-estar do proprietário em relação às áreas comuns, né? As situações mesmo do cotidiano mesmo que eles vivem, né? E o comercial está mais a outras questões técnicas, né? Por exemplo, funcionamento adequado de recepção, de elevadores, né? As manutenções, né? Que isso acaba influenciando também, impactando de forma no comercial, né? Das unidades empresariais. Então, eu acho que a diferença está muito nessa questão, né? Mas no final das contas... E as né, cobranças são as mesmas? não são as mesmas, né? Porque o empresarial, por exemplo, não tem essas questões de área de lazer, de piscina, de academia, né? De cachorros, dos pets, né? Enfim, que a gente engloba, né? Todos os outros animais. E no residencial, normalmente está muito mais vinculado a isso, né? A esse bem-estar, o futebol, né? O problema na quadra de tênis e tal. Mas trazendo um pouco da questão do que a gente estava falando da insegurança, né? E aí é importante que a gente traga verdades aqui, e eu vou trazer verdades em relação a mim. Muitos normalmente me abordam e dizem que sentem muita segurança em mim, né? Mas essa segurança que eu passo externa não quer dizer que eu não tenho uma segurança interna. Existe também essa diferença e é importante que a gente possa falar sobre isso, né? Porque sempre há dúvidas, né, em relação a determinado dispositivo da convenção, como a gente deve executar ou não. Mas isso necessariamente a gente não precisa passar para o proprietário, né, sem segurança. A gente deixa, né, ali, né, internamente e vai buscar depois o conhecimento, a interpretação, a hermenêutica, né, do que está acontecendo ali no dispositivo, determinado dispositivo. Mas não precisa transpor isso ao proprietário. É verdade. Nessa temática da insegurança, eu vou dizer para vocês como é que eu enfrento ela, tá? Primeiro, eu não escondo de ninguém que eu posso errar. Então, às vezes as pessoas me abordam, acham que eu devo saber de tudo. Sim. Eu nunca tenho essa presunção de achar que sei de tudo, pelo contrário. Eu não tenho vergonha de dizer se eu não sei de algo. Senhor, eu não posso lhe atender nesse momento, eu não tenho informação nesse momento.
E aí são estratégias. Mas que vai a gente- buscar depois, né? Exatamente. Mas É a a gente diferença, informa tá a isso, diferença. não, mas a gente vai buscar informação e dar um retorno. É porque hoje a vida que a gente enfrenta, síndico, não é mais somente descer na administração, de pagar, forma alguma. e aí amanhã volta para casa normalmente como se nada tivesse acontecido. A gente sabe que a dinâmica da vida em condomínio mudou muito, principalmente a partir da pandemia, se a gente for olhar. Sim. A vida em condomínio ela mudou completamente. Ela se transformou. Ele tem que entender de tudo um pouco, né, também, né? Ele não é contador, não é economista, mas tem que entender um pouco do financeiro. Sim. Não é advogado, né? Mas tem que entender um pouco ali da legislação, E foi o do que que nós se estávamos aplica ou falando não. há pouco em relação ao profissional, a pessoa que se disponibiliza a estar ali, a diferença entre um síndico que não se prepara para isso e um síndico que está ali para aquela função. Então, uma ação ou outra mal feita acaba com o condomínio. Grazi, você tem quantos anos de condomínio? 13 anos. Nesses 13 anos você já teve provavelmente a oportunidade de lidar com síndicos que estavam preparados e síndicos que não estavam. Com certeza. Fica claro Com certeza. É aquela que a preparação no e caso. os estragos que isso causa Com para um certeza. empreendimento. Com certeza. Com certeza. Tanto é que às vezes você assume um condomínio e boa parte do tempo você tem que refazer o que não foi feito corretamente lá atrás, né? Então, Exatamente. Pelo que vocês estão falando aqui, a gente está falando da questão da insegurança de assumir o primeiro condomínio, com base naquilo que a gente estuda e, obviamente, ouvindo vocês aqui, fica claro que não tem como hoje ser um síndico de condomínio sem estar preparado. Mas observem, ainda assim, eu estava ouvindo o Ricardo falar essa semana a respeito disso, no programa que ele fez aí com o Renato e com o Daniel lá em São Paulo, que por incrível que pareça, mesmo com toda essa complexidade, eu não sei se vocês chegaram a ver, vou dizer um número que vocês vão se assustar, tá? Sim. Mesmo com a quantidade de condomínios que tem crescido aí, apenas ainda menos de 10% são síndicos profissionais. Nacional, né? Exato. Eu vi essa entrevista. Ele falar de São Paulo que é em média 25 e 30, né? Que Isso. são profissionais, ou seja, 70 não são profissionais, 70, 75%. E nacionalmente, E Não, nacionalmente, não, em média, entre 10 e 15% são profissionais. Imagina. Né? Então, é um mercado realmente ainda muito a se explorar, né? Mas há também a necessidade de que nós, enquanto profissionais já, possa levar consciência para esses outros empreendimentos, né? De buscar um profissional, de investir, porque existe um retorno, na verdade é investimento, né? Sim. Na verdade, você não tá tendo uma perda, né? Você tá colocando um investimento. Quando você coloca um síndico profissional, né? Elege um síndico profissional para o seu empreendimento, você está investindo no seu empreendimento, né? Na qualidade, no profissionalismo, né? Em saber que aquele profissional está conduzindo de forma correta, com boas práticas, né? De gestão. Então tem toda uma influência, né? Em relação a isso. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Isso aqui não é decorativo, não, né? Daqui a pouco eu Porque chego. tá cheirando, né? Tá cheirando, eu preciso dizer que está cheirando, mas Daqui a pouco ninguém tá tocando isso aqui. E Renan tá passando mal, ele já falou, o Renan tá gravando aqui, tá passando mal. eu tive esse último condomínio, eu tive exatamente uma experiência assim do que vocês estão falando. Uma moradora, ela no dia da assembleia da minha eleição, ela não votou. Na verdade, ela não votou em ninguém, porque ela disse que não conhecia, que não conhecia o que era um síndico profissional, não me conhecia e que ela não achou, inclusive, que seria em se impactar e muito na cota condominial dela, então ela queria fazer parte da gestão como conselheira, mas que ela não ia votar em ninguém. E aí, recente, ela estava na administração pegando umas pastas e chegou uma pessoa que não era nem condomínio, um prestador, e aí falou uma besteira sobre o síndico profissional. Na hora que falou isso, ela falou assim, olha, ela falou assim, olha, meu querido, uma das poucas coisas que eu me arrependo na minha vida é não ter votado em Camila. Porque se eu soubesse a profissional, se eu soubesse a pessoa que Camila eu teria votado nela várias vezes. Então, você que não está aqui, mas falou tanta coisa a esse rapaz que ele acho que foi colocar alguma proposta lá no condomínio. Resultado, até hoje eu não recebi a proposta dele, viu? Você me remete ao outro assunto, Grazi, que você vai ver que eu vou falar agora, que é interessante. A gente está falando aqui de saber se apresentar e de como se apresentar. Você lembra da mentoria que a gente teve com o Renato Reis sobre imagem profissional? Sim. Você lembra que você falou comigo, caramba,
eu tinha uma visão completamente diferente do que era se apresentar como profissional. Eu vou te dizer também, eu também tinha uma visão depois que passei a ter contato com a galera e essas orientações que a gente acaba buscando as referências, eu também mudei a forma de me apresentar, tá? Eu acho que saber se apresentar e como se mostrar para as pessoas talvez seja o grande diferencial. Com certeza. E aí a gente volta a essa questão de beber um pouquinho da fonte de cada um que está aí no mercado, né? Porque como virou a chave, você já é um profissional na área já aí, né? Solidificado e enfim, nessa área, mas ainda assim o que Renato trouxe foi importante. Sim, né? sim. Quem não pôde assistir, né? Outro spoiler que eu vou dar aqui agora, a gente tem um projeto de mentoria aí. A mentoria em gestão e governança condominial, que o Thiago já pôde participar como mentor, Renato também participou, e muito provavelmente ainda esse mês a gente deve estar lançando aí um novo ciclo de mentoria, e as meninas estão sempre coladas, tá? Com certeza. Agora, como o meu amigo Thiago questionou, a gente está aqui somente para conversar, não vai comer. A gente vai mudar um pouquinho. Eu tô aqui só na água, né? Só na água. A gente vai mudar um pouquinho aqui agora, porque a gente vai preparar o prato típico da Bahia, que é o acarajé propriamente dito. Aqui a gente fez o acompanhamento. Acabou de chegar aqui a síndica 5 estrelas mais moderna da Bahia. A mais nova. A mais nova, né? A fazer parte da turma. Consegue pegar lá aí, Renan. Vou ficar bem aqui, ó. Pega nós. Olha que privilégio. A gente tem um casal aqui. Primeiro casal de síndico 5 estrelas. Deve ser o primeiro do casal, Brasil, né? Do Brasil, Tem mais 5 algum estrelas. não aí, tá vendo? Esse é o momento. Muitas estrelas em uma casa só, hein? Aí já vai gostar Assim, bastante. já que você chegou aí, amor, compartilha com a galera que está vendo a gente, com as meninas e com o Thiago aqui, como foi tua preparação? Tem muita gente que acha que você só passou na prova porque você é minha esposa. Que o fato de dormir comigo foi suficiente para você aprender. Nossa, se fosse Olha, assim, seria ótimo, hein? Foi pensamento. Então explica como é que foi a nossa rotina nesses quase 60 dias que você se preparou aí para fazer a prova. Gente, acho que foi bem mais intenso do que qualquer outra pessoa, porque assim, eu tinha alguém aqui me cobrando diariamente, Responsabilidade, né? Imagine. noturnamente. Imagina. A gente saía pra passear, eu tinha que sair com os meus livros, porque eu tinha que dar conta de pelo menos um livro por semana. E assim, foi bem intensa mesmo, fora isso, né? A brincadeira das partes, mas muita dúvida eu tinha logo no começo. E sim, ele ajudou, né? Tirando essas dúvidas, porque eu questiono bastante coisa e eu não sou advogada, sou engenheira. E algumas questões dessa vida de condomínio, né, ainda não são muito claras para mim, porque eu resolveria de uma outra forma. Qual foi a disciplina que você teve mais dificuldade? Trabalhista. Trabalhista. E eu acho que as questões são mais sobre trabalhista. Eu senti, não sei porque me chamou mais atenção, né? Mas como eu não tenho a experiência do dia a dia em condomínio, embora, né, a gente eu ouço muito e convivo com ele, né, no dia a dia, nas questões que ele enfrenta no dia a dia. Acaba compartilhando, né? Sim, e até pra gente compartilhar no sentido de dizer assim, olha, como é que é lá na empresa que você trabalha? Porque eu tenho um outro mundo, né, corporativo. E aí eu falo assim, ó, lá a gente conduz de determinada forma. E aí ele fica tentando ver se isso é possível adaptar também para a vida em condomínio. Né? Às vezes sim, às vezes não. Então, essa questão do trabalhista eu achei que foi mais difícil para eu assim, internalizar como funciona, né? Porque como no meu dia a dia fica mais difícil, né? A gente colocar em prática e pensar na prática o que você está lendo ali no livro. Agora, posso fazer uma pergunta? Pode, à vontade. Porque veja só, quando foi no mesmo período, né, que nós passamos, né? Isso. Foi no mesmo período. Na verdade, inclusive, a gente está indo agora, semana que vem para São Paulo. Pra a ser gente nem falou certificado. data, é 30 de setembro. Então daqui a uma semana a gente está indo e estamos indo Para receber a a recertificação. recertificação. Verdade. Mas eu e o Arlo fomos, né, passamos no mesmo exame. Mas mesmo eu ano? não, foi no mesmo exame, né? Foi o mesmo exame.
mas eu não lembro de que existia essa forma de anunciar, né, os aprovados, né? Ah, tá. Como tivemos agora no YouTube, mas acho que no anterior teve também via telefonema, né, ou chamadas de O vídeo. meu foi de vídeo. E eu queria chamada saber de vídeo. você, né? Porque assim, a minha emoção, com certeza, acho que foi um pouco diferente da sua, porque a minha emoção só eu recebi a informação, né, de que fui aprovado e tal. Mas como foi a sua emoção, né, em ter recebido a informação pelo YouTube, né? Porque foi uma transmissão ao vivo. E ainda pelo bugzinho, porque teve um bug aí que não anunciaram. E depois é que veio o anúncio de Blender e tal. Como é que foi essa emoção? Então, a equipe de Ricardo foi perfeita, a equipe dele também, né? Eu digo isso porque eu estudei bastante, gente. Eu estudei mesmo, estudei muito. Né? E mesmo contrariando meus pensamentos do que deveria ser, do que eu estava lendo e questionando ele, falando assim, mas por que é assim? Não pode ser assim, não. E eu estava assim, muito certa que eu tinha passado. Certo. Muito, mas muito certa. E aí ele me falou, eu vou anunciar os que passaram em Salvador. Eu falei assim, legal, você vai falar meu nome. E aí ele apareceu, anunciou os nomes. E o seu não veio. Gente, tem alguma coisa errada. Aí ele desligou, né? Tava ao vivo, né? Aí eu liguei pra ele e falei, por que você não falou meu nome? Ele falou assim, amor, porque você não passou? Eu falei assim, cara, isso não acredito nisso. Aí eu falei assim, não, tá bom, tudo bem, então vou, né? Eu tava até indo buscar as crianças, mas nem discutir, não, a gente agora... Você estava acompanhando? Você estava acompanhando? Eu tava indo buscar as crianças e tava ouvindo, né? Aí, falei assim, então, paciência, eu estudar mais, A daqui a próxima. pouco tem outra e a gente consegue. Aí, tá. E aí eu continuei assistindo mesmo assim, né? E quando foi, Ricardo falou assim, agora vamos chamar o pessoal de São Paulo, acho que foi isso. Foi E aí, isso o mesmo. primeiro nome o meu, eu falei assim, ei, sou eu? Meu Deus, eu Eles trocaram os estados. tipo assim, aí eu ligo pra ele e falo assim, amor, volta, porque eu passei, você tem que falar meu nome. Só que ele Mas tá me dando porque uma Blenda, outra acho que não é reunião de aí. Salvador, né, Blenda? Não, eu sou Então foi de isso que- Manaus, Amazonas, né? Foi. Mas me colocaram lá na galera de São Paulo. Ah, Então será que assim, eu foi me- legal isso ter acontecido, porque realmente me fez ficar surpresa por eu ter passado, Sim. porque eu já tava desacreditada. Muito bom. Gente, a gente agora vai dar uma pausa para preparar a cara aí. Blenda, obrigado. Thiago, dá um Muito bom, tempinho muito aí bom. e as meninas já a gente volta, tá?